dando continuidade aos nossos estudos sobre os mecanismos de defesa das plantas no ambiente onde ela está inserida. Nessa videoaula nós vamos falar especificamente sobre o ácido jasmônico, que é um dos hormônios vegetais envolvidos na sinalização das plantas ao ataque de agentes bióticos do meio. Mais especificamente, está envolvido na sinalização de ataques de insetos, não de fitopatógenos. Aqui está mostrando a estrutura do ácido jasmônico. É uma estrutura bastante complexa e ele, na verdade, ele foi extraído do jasmim. Exatamente. O jasmim é aquela flor que dá um cheiro delicioso, que é o metil-jasmonato. É exatamente o ácido jasmônico com o complemento metil atrelado a ele. Ele dá o perfume, dá esse aroma do jasmim que é muito utilizado na indústria de cosméticos. E diferentemente de todos os outros hormônios que nós estamos estudando com muito mais profundidade, existem muito menos informações relacionadas com eles. Nós fizemos uma compilação dessas informações para trazer para vocês uma ideia do que está acontecendo nesse universo. E já foi identificado tanto em briófitas quanto em pteridófitas e principalmente o que nos interessa, que está presente em angiospermas. Não em todos até agora que foi analisado, ou seja, ainda um campo com muitas perguntas sem respostas. Mas já foi identificado em mais de 150 famílias, mas existem muito mais do que 150 famílias de plantas na natureza. E ele é considerado um hormônio do estresse, tanto de estresse bióticos quanto estresse abióticos, mas principalmente estresse bióticos, que envolve a questão da herbivoria. Aqui está mostrando um gráfico em que nós temos no eixo X o tempo em horas após uma lesão mecânica, e essa lesão mecânica pode ter sido induzida de forma natural ou artificial, e aqui nós temos os níveis de ácido jasmônico, mostrando que houve um pico na produção de ácido jasmônico pouco tempo depois da lesão mecânica ter se manifestado. Com relação à biossíntese do ácido jasmônico, o que se sabe é que ele é proveniente do ácido linolênico. Ácido linolênico é um dos ácidos graxos que são utilizados na estrutura das membranas. A partir dele que há a formação do ácido jasmônico. É extremamente complexo, envolve a questão de compartimentalizações, parte da rota acontecendo em organelas distintas, e nós não vamos entrar nesse nível de detalhamento aqui. Mas o que acontece quando uma planta sofre o ataque de um herbívoro? Como é que ela responde a esse ataque? Então, inicialmente, quando acontece essa lesão física induzida pela herbivoria ou por processos naturais, ela vai levar à produção de determinados sinais, no caso aqui chamado de cistemina, que é um polipeptídeo. E essa cistemina ela vai ser identificada por um receptor. E ao ser ligada por um receptor, vai induzir uma via de transição de sinais, que vai levar à quebra das membranas do ácido linolênico. Esse ácido linolênico agora vai sofrer uma série de reações enzimáticas específicas que vai levar à produção do ácido jasmônico. E esse ácido jasmônico, então, vai desencadear uma via de transição de sinais, sinalizando a ativação de diversos genes específicos que vão ser produzidos mediante resposta estimulada pela herbivoria. E quais são essas respostas? Quais são esses mecanismos de defesa? Um deles é a produção de metabólitos secundários, que pode ter a função de toxicidade ou podem ter a função de repelência. E alguns exemplos de proteínas de defesa que são produzidos mediante o estímulo do ácido jasmônico em resposta à herbivoria é a produção, por exemplo, de inibidores da alfa-amilase. E uma vez então que o herbívoro se alimenta, ela vai inibir as alfa-amilases que existem no trato intestinal dele, que vai dificultar a sua digestão. E ao fazer isso, leva a um mal-estar e com o tempo o herbívoro acaba não mais se alimentando daquela planta. Gera uma memória emocional negativa. A produção de lectinas. Essas lectinas interferem na absorção de nutrientes no trato intestinal dos herbívoros que se alimentam dela. Então elas são produzidas mediante o estímulo do ácido jasmônico. E dessa forma vai trazer o mal-estar para aquele herbívoro e ele vai acabar não se alimentando mais daquela planta. E outro são os inibidores de protease. Esses inibidores de protease também, da mesma forma que inibidores de alfa-amilase, eles vão dificultar a digestão de proteínas, nesse caso, nos tratos intestinais dos herbívoros que se alimentam deles. Então esses são exemplos de respostas induzidas que fazem parte da segunda linha de defesa das plantas, que são mediadas, que são induzidas pelos
hormônios vegetais, mais especificamente pelo ácido jasmônico. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!